Se você pudesse desenhar a sociedade perfeita, como ela seria? Um lugar onde cada pessoa tem a chance de prosperar, onde o sucesso é medido pelo esforço e talento, e onde as oportunidades são igualmente distribuídas. Essa é a visão que muitos de nós carregamos, um ideal de justiça que pulsa em nossos corações, mesmo que a realidade, muitas vezes, nos decepcione. Quantas vezes nos deparamos com a frustração de um sistema, que parece favorecer alguns em detrimento de outros? Sentimos a injustiça, a desigualdade, a sensação de que algo fundamental está fora de prumo. É nesse ponto que a filosofia entra em cena, como um farol em meio à escuridão. Além de Batan, com sua sabedoria, nos ensina a enxergar a filosofia como um remédio para a alma, uma ferramenta para curar as feridas da vida. E é nesse espírito que mergulhamos na teoria da justiça de John Rawls. Rawls, um homem de sua época, profundamente impactado pelos movimentos por direitos civis nos Estados Unidos e pela sombra da Guerra do Vietnã, buscou uma resposta para a questão central: como construir uma sociedade verdadeiramente justa. A teoria de Rawls não é apenas um conjunto de ideias, é um mapa, um guia para navegar pelas complexidades da justiça social. Ele nos convida a repensar a forma como vemos a sociedade, a questionar os alicerces sobre os quais construímos nossas vidas. Ao longo deste vídeo, vamos explorar os princípios fundamentais da teoria de Rawls, desvendando conceitos como o véu da ignorância e o princípio da diferença. Vamos descobrir como essas ideias podem transformar a nossa visão de mundo e, quem sabe, nos inspirar a construir um futuro mais justo para todos. Prepare-se para uma jornada de reflexão e descoberta e imagine, por um instante, que você está prestes a projetar a sociedade perfeita. Mas há uma condição. Você deve fazê-lo atrás de um véu da ignorância. O que isso significa? É um experimento mental proposto por Rawls, onde você não sabe nada sobre si mesmo, sua raça, seu gênero, sua classe social, seus talentos, suas deficiências, absolutamente nada. Você não conhece o seu lugar na sociedade, nem as suas vantagens ou desvantagens. Sob esse véu, você é forçado a tomar decisões de forma completamente imparcial. Você não pode favorecer a si mesmo, pois não sabe quem você será. Você deve considerar os interesses de todos, especialmente daqueles que podem ser mais vulneráveis. É como se você estivesse criando as regras de um jogo, sem saber qual personagem você irá interpretar. Essa é a essência do véu da ignorância. Ele nos força a olhar para a justiça sob uma nova luz, a enxergar além de nossas próprias experiências e preconceitos. Pense, por exemplo, em políticas de saúde. Se você não soubesse se seria saudável ou doente, rico ou pobre, você certamente defenderia um sistema de saúde que garantisse o acesso a todos, independentemente de sua condição. O mesmo se aplica à educação. Sem saber se você seria um gênio ou alguém com dificuldades de aprendizado, você provavelmente apoiaria um sistema educacional que oferecesse oportunidades iguais para todos, com recursos adequados para aqueles que precisam de mais apoio. E, claro, a distribuição de renda. Atrás do véu, você provavelmente favoreceria um sistema que reduzisse as desigualdades, garantindo um mínimo de dignidade para todos, porque você não sabe se estará no topo ou na base da pirâmide social. É claro que o véu da ignorância não é isento de críticas. Alguns argumentam que ele é irrealista, que é impossível nos despojarmos completamente de nossas próprias experiências e preconceitos. Outros questionam se as decisões tomadas sob o véu seriam sempre as melhores, ou se poderiam levar a resultados indesejados. Mas, apesar dessas críticas, o véu da ignorância continua sendo uma ferramenta poderosa. Ele nos desafia a questionar nossas próprias crenças e a examinar as bases sobre as quais construímos nossas sociedades. Ele nos força a confrontar nossos preconceitos e a considerar as necessidades daqueles que são diferentes de nós. Ao nos colocarmos atrás do véu da ignorância, somos levados a defender um sistema mais justo, um sistema que valoriza a igualdade, a equidade e o bem-estar de todos. E, no final das contas, essa é a essência da teoria de Rawls. A busca por uma sociedade onde a justiça seja mais do que um ideal, mas uma realidade vivida. Agora, vamos aprofundar um pouco mais e desvendar o princípio da diferença, um dos pilares da teoria de Rawls. À primeira vista, pode parecer contraditório.
Como podemos falar de justiça e, ao mesmo tempo, aceitar desigualdades? A resposta de Rawls é que as desigualdades sociais e econômicas são aceitáveis, mas com uma condição crucial. Elas devem beneficiar os membros mais desfavorecidos da sociedade. Pense nisso. Se a desigualdade existente, por exemplo, permitir que uma empresa invista em pesquisa e desenvolvimento, criando empregos e melhorando a qualidade de vida para todos, inclusive para os mais pobres, então essa desigualdade pode ser considerada justa. O princípio da diferença não busca a igualdade absoluta, mas sim garantir que as diferenças existentes trabalhem a favor daqueles que estão em desvantagem. Ele se relaciona diretamente com a ideia de igualdade de oportunidades, que nem sempre é suficiente. Precisamos de políticas de redistribuição para corrigir as desigualdades que já existem e garantir que todos tenham uma chance real de prosperar. Olhemos para exemplos concretos. Os impostos progressivos, onde aqueles que ganham mais pagam uma porcentagem maior de seus rendimentos, são uma aplicação direta do princípio da diferença. O dinheiro arrecadado pode ser usado para financiar programas sociais, como saúde, educação e moradia, que beneficiam os mais necessitados. As políticas de ação afirmativa, que buscam corrigir as desigualdades históricas, também se encaixam nessa lógica. Ao dar prioridade a grupos minoritários ou desfavorecidos em programas educacionais ou de emprego, o objetivo é nivelar o campo de jogo e garantir que todos tenham as mesmas oportunidades. É claro que o princípio da diferença não está isento de tensões. Ele entra em conflito em alguns pontos com a ideia de meritocracia, que valoriza o esforço e o talento individual. Como encontrar o equilíbrio? Rawls argumenta que uma sociedade justa deve reconhecer e recompensar o mérito, mas também garantir que aqueles que não tiveram as mesmas oportunidades não sejam deixados para trás. É preciso criar um sistema onde o sucesso individual não se traduza em uma exclusão dos demais. O princípio da diferença nos desafia a repensar o significado de sucesso e a nossa responsabilidade social. Ele nos convida a considerar não apenas o que ganhamos, mas também como usamos nossos recursos para beneficiar os outros. Ele nos lembra que, em uma sociedade justa, o bem-estar de todos está interligado, e que a verdadeira prosperidade só pode ser alcançada quando ninguém é deixado para trás. Agora, vamos nos aprofundar em um conceito central: a justiça distributiva. Ela se refere à forma como os bens e recursos da sociedade são distribuídos entre seus membros. Não se trata apenas de dinheiro, mas de tudo o que valorizamos: saúde, educação, oportunidades de emprego, acesso à justiça e até mesmo o reconhecimento social. Como essa fatia é dividida? Diferentes filosofias oferecem diferentes respostas. O igualitarismo, por exemplo, defende uma distribuição igualitária de todos os recursos. O liberalismo, por outro lado, reconhece as desigualdades, mas busca garantir que todos tenham as mesmas oportunidades. Já o libertarianismo enfatiza a liberdade individual e a propriedade privada, defendendo uma intervenção mínima do Estado na economia. Onde Rawls se encarra, ele se posiciona como um liberal igualitário, acreditando que a igualdade de oportunidades não é suficiente. É preciso ir além, garantindo que os menos favorecidos tenham uma base sólida para prosperar. As implicações da teoria de Rawls para a justiça distributiva são profundas. Ele argumenta que a sociedade deve garantir um mínimo de recursos para todos, incluindo acesso à saúde, educação de qualidade e as condições básicas para uma vida digna. Isso não significa igualdade absoluta, mas sim que as desigualdades devem ser justificadas, beneficiando os menos favorecidos. Vejamos isso em ação por meio de políticas públicas. Programas de renda mínima, como o Bolsa Família, visam garantir um mínimo de renda para as famílias mais pobres. Os impostos sobre herança, que taxam a transferência de riqueza, podem ser usados para financiar programas sociais e reduzir as desigualdades. Os investimentos em infraestrutura, como estradas, escolas e hospitais, beneficiam a todos, mas especialmente aqueles que vivem em áreas carentes. É importante desmistificar a ideia de que a justiça distributiva é apenas sobre dinheiro. Ela afeta todos os aspectos da vida social,
Uma sociedade que investe em educação e saúde está investindo no futuro de todos os seus cidadãos. Uma sociedade que garante o acesso à justiça está garantindo que todos sejam tratados com dignidade e respeito. A justiça distributiva é sobre criar uma sociedade onde cada pessoa tenha a chance de alcançar seu pleno potencial, independentemente de sua origem. Ela é sobre construir um mundo onde a igualdade e a equidade sejam mais do que meras palavras, mas sim a base de uma vida em comum. Como qualquer teoria, a de Rawls não está isenta de críticas. É importante, para uma compreensão completa, analisar os limites e as contradições que surgem ao longo do caminho. Uma das principais críticas é a dificuldade de implementação prática. Como colocar o véu da ignorância em ação no mundo real? Como garantir que as decisões tomadas sejam realmente justas e imparciais? Outros questionam se a teoria de Rawls dá a devida atenção à liberdade individual. Alguns argumentam que a ênfase na justiça social pode levar a uma intervenção excessiva do Estado na vida das pessoas, limitando suas escolhas e suas oportunidades. As críticas liberais, por exemplo, enfatizam a importância da liberdade individual sobre a justiça social. Eles argumentam que a redistribuição de renda, defendida por Rawls, pode desincentivar o trabalho e a inovação, pois a recompensa pelo esforço individual seria reduzida. Para os liberais, a justiça social deve ser alcançada através da liberdade de mercado e da livre concorrência, e não através da intervenção estatal. Por outro lado, os comunitaristas criticam a visão abstrata de indivíduo que Rawls parece ter. Eles defendem a importância da cultura, da identidade e dos laços sociais na formação da justiça. Para eles, a teoria de Rawls não leva em consideração as particularidades de cada comunidade e ignora a importância dos valores compartilhados. Rawls, ao longo do tempo, respondeu a essas críticas, refinando sua teoria e reconhecendo algumas de suas limitações. Ele enfatizou a importância da estabilidade social e do consenso em torno dos princípios de justiça. Ele também reconheceu a necessidade de um equilíbrio entre a liberdade individual e a justiça social, buscando um meio-termo que levasse em consideração as diferentes perspectivas. Mesmo com suas limitações, a teoria de Rawls continua sendo uma ferramenta valiosa para a reflexão sobre a justiça social. Ela nos força a questionar nossas próprias crenças, a examinar as bases sobre as quais construímos nossas sociedades e a considerar as necessidades daqueles que são diferentes de nós. Mesmo que não tenhamos todas as respostas, a busca pela justiça é uma jornada contínua, e a teoria de Rawls nos oferece um mapa para navegar por esse terreno complexo. Voltamos ao ponto de partida, mas agora com uma nova lente. Se você sente que algo está errado, que as estruturas sociais não são justas, pergunte-se: o que exatamente está por trás desse sentimento? É a desigualdade? A falta de oportunidades? A sensação de que você não tem voz? A teoria de Rawls nos convida a ir além da simples reclamação e a analisar as raízes da injustiça. Como podemos aplicar a teoria de Rawls em vidas diárias? A resposta é mais simples do que parece. Comece a questionar as suas escolhas de consumo. Você está apoiando empresas que exploram seus trabalhadores ou que contribuem para a degradação ambiental? Considere a sua participação política. Você está informado sobre as questões que afetam a sua comunidade? Você vota em candidatos que defendem os princípios da justiça social? E, acima de tudo, como você se relaciona com os outros? Você trata todos com respeito e dignidade, independentemente de sua origem ou condição social. Podemos usar o véu da ignorância em nossas próprias vidas. Imagine que você está tomando uma decisão no trabalho. Antes de agir, pergunte a si mesmo: essa decisão seria justa se eu não soubesse qual seria a minha posição na empresa? Imagine que você está lidando com um conflito familiar. Antes de julgar, tente se colocar no lugar da outra pessoa. E, ao participar da vida em comunidade, considere as necessidades daqueles que são diferentes de você. A empatia e a compaixão são essenciais para construir uma sociedade mais justa. A teoria de Rawls nos lembra que todos nós estamos interligados, e que o bem-estar de cada um de nós depende do bem-estar de todos. Ao praticarmos a empatia, somos capazes de entender as experiências e as dificuldades dos outros.
Ao praticarmos a compaixão, somos inspirados a agir em favor daqueles que precisam de ajuda. Agora, reflita sobre a sua própria posição na sociedade. Quais são as suas vantagens e desvantagens? Como você pode usar seus recursos e talentos para contribuir para um mundo mais justo? A teoria de Voss não oferece respostas fáceis, mas nos fornece um guia para navegar por esse terreno complexo. É uma jornada de reflexão contínua, um convite para repensar a forma como vivemos e para construir um futuro onde a justiça seja mais do que um ideal, mas uma realidade vivida por todos. Chegamos ao fim desta jornada. Recapitulando, exploramos a teoria da justiça de John Rawls, desvendando seus princípios fundamentais, o véu da ignorância, que nos convida a tomar decisões com imparcialidade, o princípio da diferença, que nos lembra que as desigualdades podem ser justas se beneficiarem os mais necessitados, e a importância da justiça distributiva, que nos leva a refletir sobre a forma como os bens e recursos da sociedade são distribuídos. Vimos também as críticas à teoria de Rawls, reconhecendo que nenhuma teoria é perfeita, e que o pensamento crítico e reflexivo é essencial para uma compreensão completa. A filosofia, como nos ensina Jostein Gaarder, é uma busca por sentido, um convite à reflexão sobre o mundo. Não se trata de encontrar respostas definitivas, mas de fazer as perguntas certas e de nos mantermos abertos a novas ideias e perspectivas. A teoria de Rawls nos oferece ferramentas para analisar a sociedade e para questionar o status quo. Convido você a aplicar esses conceitos em sua vida diária, a questionar suas escolhas, a refletir sobre suas ações e a se esforçar para construir um mundo mais justo. Lembre-se de que a justiça não é apenas o ideal abstrato, mas uma prática que se manifesta em cada decisão, em cada interação, em cada gesto de bondade. A filosofia, como um farol, nos guia em meio à escuridão, nos inspira a sonhar com um futuro melhor e nos dá a coragem de agir. A justiça é um ideal que vale a pena lutar, e cada um de nós tem um papel a desempenhar nessa jornada. Qual é o seu?